Às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que realmente aconteceram. Prepare-se para ouvir relatos que não são ficção. Eles são tão reais quanto o medo que você vai sentir. Porque a verdade é sempre mais aterrorizante. Preparados? Meu nome é Lucas, e o que vou contar aconteceu há cerca de 2 anos, em uma noite que eu nunca mais esquecerei. Sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, e sempre fui uma pessoa prática, cética com relação a coisas sobrenaturais. Sempre achei que as histórias de fantasmas eram apenas fruto de mentes impressionáveis ou supersticiosas. Até que algo aconteceu comigo no cemitério São Sebastião, localizado no bairro de Inhaúma, que abalou todas as minhas convicções. Era uma noite de outubro, e eu havia acabado de voltar de uma reunião de trabalho que tinha se estendido até tarde. O trânsito estava terrível, então decidi pegar um atalho que passava perto do cemitério. O cemitério São Sebastião é conhecido por ser um dos mais antigos da região, com túmulos que datam do século XIX, e sempre circulavam histórias sobre o lugar, mas eu nunca dei muita atenção a isso. Enquanto dirigia por aquela rua deserta, comecei a perceber que o clima estava mudando. O céu, que antes estava claro, começou a ser encoberto por uma névoa espessa, o que é incomum para o Rio, especialmente naquela época do ano. A estrada que beirava o cemitério estava praticamente vazia, exceto por algumas poucas luzes nos postes que piscavam de maneira irregular. De repente, meu carro começou a engasgar. No início, achei que fosse algo com motor, então encostei o veículo próximo ao muro do cemitério para verificar. Estava sozinho na estrada, e a sensação de estar ali, àquela hora da noite, ao lado de um lugar tão carregado de histórias, começou a me causar uma leve inquietação. Saí do carro, mas o ar parecia mais frio do que o normal, e um silêncio absoluto reinava ao meu redor, quebrado apenas pelo som ocasional da brisa balançando as árvores dentro do cemitério. Enquanto eu tentava entender o que havia de errado com o carro, ouvi um som. Era como um sussurro, baixo, vindo de dentro do cemitério. Parecia o vento passando entre os túmulos, mas havia algo estranho naquele som, como se fossem vozes murmurando palavras indistintas. Eu tentei ignorar, concentrado em verificar o motor, mas o som foi ficando mais claro, como se estivesse se aproximando. O arrepio na minha nuca foi instantâneo. Olhei para o grande portão de ferro do cemitério. Estava entreaberto, balançando levemente com o vento, e algo me puxava para dentro. Era uma sensação estranha, como se eu fosse compelido a dar uma olhada mais de perto. O portão rangeu suavemente quando me aproximei, e eu me vi olhando para o interior do cemitério. A névoa parecia mais densa ali dentro, e as lápides antigas, algumas já cobertas de musgo, formavam silhuetas distorcidas na escuridão. Foi então que vi algo se mexer entre os túmulos. Uma figura. No início, achei que fosse minha imaginação, mas o movimento foi rápido e silencioso, passando de um túmulo para outro. Meu coração começou a acelerar, mas tentei me convencer de que era apenas o jogo de luzes da rua com a névoa, ou algum reflexo. No entanto, quando olhei de novo, lá estava ela, uma figura esguia, vestida de branco, flutuando levemente entre as lápides. Minha respiração ficou presa no peito. A figura não parecia andar, mas se mover suavemente, quase como se flutuasse alguns centímetros acima do solo. Parecia uma mulher, envolta em um véu branco que cobria seu corpo inteiro, mas algo nos movimentos dela era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Não era uma pessoa comum. Seus movimentos eram fluidos, como se não houvesse peso em seu corpo. Senti uma mistura de medo e fascínio. Queria correr de volta para o carro, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. A figura parou a alguns metros de mim, próxima a um grande mausoléu. Mesmo na distância, eu podia ver que seu rosto estava parcialmente coberto pelo véu, mas seus olhos eram profundos, vazios, e pareciam olhar diretamente para mim, atravessando-me, como se pudessem enxergar minha alma. Ela ergueu uma das mãos, lentamente, apontando na minha direção. Um vento gelado soprou pelo cemitério, e o som dos sussurros aumentou. Agora, era como se fossem dezenas de vozes, sussurrando ao mesmo tempo, mas ainda assim, eu não conseguia entender o que diziam. Meus sentidos estavam em alerta, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Finalmente, consegui me mover, dei um passo para trás, e foi nesse momento que a figura se dissolveu, desaparecendo na névoa diante dos meus olhos. Sem pensar 2 vezes, corri de volta para o carro.
Minhas mãos tremiam enquanto tentava ligar o motor. Para minha surpresa, o carro, que antes parecia ter algum problema, voltou a funcionar perfeitamente. Acelerei o máximo que pude, afastando-me daquele lugar o mais rápido possível. No retrovisor, o portão do cemitério foi ficando cada vez menor, até desaparecer completamente na neblina. Cheguei em casa ainda abalado, e passei a noite inteira sem conseguir dormir. No dia seguinte, contei a história para alguns amigos, que riram e disseram que eu estava cansado, que minha mente pregou uma peça. Mas eu sabia que o que tinha visto era real. Eu não conseguia tirar da cabeça o olhar daquela figura, os sussurros misteriosos e o frio sobrenatural que havia sentido. Algumas semanas depois, decidi voltar ao cemitério São Sebastião durante o dia, para tentar encontrar alguma explicação lógica. Caminhei pelos corredores entre os túmulos, observando o lugar sob a luz do sol. Era um cemitério comum, com lápides antigas e mausoléus imponentes, mas nada parecia fora do normal. Conversei com um dos funcionários, que trabalhava lá há anos. Ele confirmou que, de vez em quando, as pessoas relatavam ver coisas estranhas à noite, especialmente perto de outubro, quando dizem que o véu entre os vivos e os mortos é mais fino. Segundo ele, algumas pessoas acreditavam que o cemitério era assombrado por uma mulher, uma noiva que havia morrido no século XIX, poucos dias antes de seu casamento, e que seu espírito nunca encontrou descanso. Desde então, evito passar por aquela rua à noite, e sempre que ouço histórias de fantasmas, fico em silêncio, lembrando do que vi. Não sei ao certo o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: há mais coisas no mundo do que somos capazes de compreender. E algumas delas, eu acredito, estão apenas esperando no silêncio da noite, observando, à espreita, nos lugares onde o tempo parece ter parado. Meu nome é Carla, e até alguns meses atrás, eu nunca tinha acreditado em histórias de fantasmas ou em coisas sobrenaturais. Sempre fui muito racional, do tipo que precisa ver para crer. Porém, uma experiência que tive no Cemitério da Consolação, no Rio de Janeiro, mudou completamente a forma como vejo o mundo. O que aconteceu naquela noite de outubro, durante uma visita inesperada ao cemitério, me deixou abalada e sem explicação até hoje. Tudo começou quando minha melhor amiga, Ana Paula, perdeu o avô, que era uma pessoa muito próxima e querida para ela. O enterro aconteceu no Cemitério da Consolação, um local antigo e bastante conhecido pela sua história e pela quantidade de túmulos centenários. Eu a acompanhei no funeral, e, como era de costume, as cerimônias foram discretas e tristes. O dia foi longo e pesado, e quando todos os parentes e amigos já haviam ido embora, ficamos apenas eu e Ana Paula, conversando perto do túmulo do avô dela. O cemitério, àquela hora, já estava praticamente vazio. As sombras das grandes árvores que cercavam os mausoléus mais antigos começaram a se alongar conforme o sol se punha, e a sensação de solidão no lugar se intensificou. Ana estava visivelmente abalada, e eu decidi ficar mais um tempo com ela, apenas para dar apoio. Quando o relógio marcava quase 18h30, decidimos ir embora. Enquanto caminhávamos para a saída, Ana percebeu que havia esquecido a bolsa perto do túmulo do avô e me pediu para esperar enquanto ela voltava rapidamente para pegá-la. Eu fiquei sozinha, parada em um dos cruzamentos dos corredores de lápides, observando os túmulos antigos que nos cercavam. O vento soprava levemente, fazendo as árvores balançarem e as folhas secas se agitarem no chão. A luz do sol já estava quase sumindo, e a única iluminação que restava era a pálida luz dos postes ao longe. Foi nesse momento que algo estranho começou a acontecer. Primeiro, senti um arrepio percorrer minha espinha. Pensei que era apenas o frio da noite se aproximando, mas havia algo mais. O ar ao meu redor parecia mais denso, mais pesado, e o silêncio do cemitério se tornou opressor. Os sons do vento e das árvores começaram a desaparecer, como se o mundo ao meu redor estivesse se silenciando de maneira súbita. Tentei chamar Ana Paula, mas minha voz pareceu sumir na atmosfera pesada do lugar. De repente, ouvi um som. Era um sussurro, um murmúrio baixo, quase imperceptível, mas claro o suficiente para me deixar alerta. Olhei em volta, pensando que talvez fosse Ana voltando, mas não vi ninguém. Foi então que o sussurro se intensificou, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Elas vinham de todas as direções, e eu não conseguia entender o que diziam, mas o som era perturbador,
como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo, mas de uma maneira desesperada e confusa. Meu coração disparou. Me virei rapidamente para sair daquele corredor de túmulos e procurar Ana, mas algo me fez parar. No canto do meu olho, vi uma sombra se movendo entre os mausoléus. Parecia ser uma figura humana, mas algo estava errado. A figura não caminhava, e sim deslizava de maneira quase etérea, como se flutuasse levemente acima do chão. Era uma silhueta alta, envolta em um manto escuro, sem rosto, apenas uma sombra que parecia observar. O medo tomou conta de mim. Minhas pernas ficaram pesadas, e eu mal conseguia me mover. A figura se aproximava lentamente, e eu sabia que precisava sair dali, mas meu corpo parecia preso, como se algo invisível me segurasse no lugar. O sussurro continuava, agora mais forte, preenchendo meus ouvidos com um zumbido quase ensurdecedor. Foi então que vi, ao longe, Ana Paula correndo de volta para mim, mas algo estava errado. Ela não parecia ver o que eu estava vendo, continuava a andar normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A figura se aproximava cada vez mais, sua presença era sufocante, como se roubasse todo o ar ao redor. Quando Ana chegou perto, o sussurro parou repentinamente, e a figura desapareceu tão rápido quanto havia surgido, como se nunca tivesse estado ali. Desabei no chão, sem fôlego, meu corpo inteiro tremendo. Ana ficou desesperada, perguntando o que havia acontecido, mas eu não conseguia explicar. Como eu diria a ela que via algo que não era desse mundo? Ela me ajudou a levantar e me levou para fora do cemitério, preocupada com meu estado, achando que era apenas o cansaço e o peso emocional do dia. No caminho para casa, tentei contar a Ana o que havia acontecido, mas ela parecia cética, achando que minha mente estava me pregando peças por causa da atmosfera mórbida do cemitério. Eu mesma tentei me convencer de que era isso, mas no fundo, sabia que o que vi era real. A sombra, o sussurro, aquela sensação sufocante. Não era apenas minha imaginação. Depois daquele dia, evitei voltar ao cemitério da Consolação. Porém, algumas semanas depois, ouvi uma história que me deixou ainda mais perturbada. Um amigo de Ana, que estudava história local, mencionou casualmente que o cemitério era conhecido por ser o local de repouso de várias pessoas que haviam falecido tragicamente no passado, e que muitos relatos de atividades sobrenaturais circulavam entre os moradores da região. Ele contou que, ao longo dos anos, várias pessoas relataram ter visto figuras sombrias vagando entre os túmulos ao entardecer, como se fossem almas perdidas, incapazes de encontrar paz. Desde então, eu tento evitar pensar muito no que aconteceu naquela noite, mas de vez em quando, o som daqueles sussurros volta à minha mente, especialmente quando estou sozinha ou em lugares silenciosos. Não sei o que vi, ou por que vi, mas sei que não estava sozinha naquele cemitério. Algo ou alguém estava lá, observando, esperando, e até hoje, não consigo explicar o que foi. Depois disso, minha visão sobre o sobrenatural mudou completamente. Não sou mais a mesma pessoa cética que acreditava que tudo tinha uma explicação lógica. Há coisas que não podemos entender, e algumas delas, eu acredito, estão mais próximas de nós do que imaginamos. Meu nome é Rafael e, até pouco tempo atrás, eu era o tipo de pessoa que não acreditava em histórias sobrenaturais. Sempre fui muito cético, especialmente sobre relatos de fantasmas e aparições. Entretanto, uma experiência que vivi no Cemitério da Paz, em São Paulo, mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. Até hoje, a memória daquela noite me causa arrepios. Era uma noite comum de setembro. Tinha acabado de sair de um evento com alguns amigos, e estávamos em um bairro perto do cemitério. Por algum motivo, ficamos conversando sobre lendas urbanas e histórias de assombrações. Um dos meus amigos mencionou que o Cemitério da Paz, localizado na zona oeste da cidade, era conhecido por algumas histórias estranhas, com pessoas dizendo que viram vultos e ouviram vozes quando passavam por ali à noite. Foi então que um deles, meio brincando, sugeriu que fossemos até lá para ver se algo acontecia. Embora todos tenhamos rido e tratado a sugestão como uma piada, no fundo eu estava curioso. O cemitério sempre me pareceu um lugar tranquilo durante o dia, mas a ideia de visitá-lo à noite tinha algo de assustador e, ao mesmo tempo, intrigante. Então,
acabei topando a ideia. Era algo que eu imaginava ser apenas uma brincadeira boba, mas que rapidamente se tornaria uma das experiências mais estranhas da minha vida. Chegamos ao Cemitério da Paz por volta das 23h30. O lugar estava envolto em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional de algum carro passando ao longe. As grandes árvores que cercavam os muros lançavam sombras alongadas sob a luz da lua. O portão principal, obviamente, estava fechado, mas encontramos uma parte da grade lateral baixa e decidimos pular. A adrenalina de estarmos fazendo algo que não deveríamos já deixava todos meio tensos, mas estávamos rindo e fazendo piada, tentando manter o clima leve. O cemitério era vasto, com túmulos organizados em longas fileiras e mausoléus que pareciam ser de famílias antigas. Caminhamos sem um rumo certo, com nossos celulares servindo de lanterna, tentando não nos perder no meio daquele labirinto de lápides e monumentos. A princípio, nada aconteceu. Estávamos todos tranquilos, até que, em determinado momento, começamos a ouvir um som estranho. Era um leve sussurro, algo que, à primeira impressão, parecia apenas o vento passando entre as árvores. Mas, conforme andávamos, o som parecia nos seguir, tornando-se mais forte e mais claro. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu olhei para os meus amigos e percebi que eles também estavam começando a se sentir desconfortáveis. O sussurro agora era audível o suficiente para entendermos que não se tratava do vento. Eram vozes baixas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas de maneira indistinta. O som vinha de todas as direções, como se o próprio cemitério estivesse sussurrando para nós. Um dos meus amigos, Pedro, sugeriu que voltássemos, pois ele estava ficando nervoso. Nós concordamos e começamos a caminhar de volta para o ponto onde havíamos entrado. No entanto, foi nesse momento que as coisas ficaram realmente estranhas. Conforme nos aproximávamos da saída, vi algo no canto do olho que me fez parar de repente. Era uma figura, uma sombra humana, parada entre duas lápides, a alguns metros de onde estávamos. No início, pensei que minha mente estava pregando uma peça, mas quando olhei diretamente para o local, a sombra ainda estava lá. Ela não se movia, apenas nos observava. A silhueta parecia ser a de uma mulher, com um vestido antigo, e eu podia ver vagamente os contornos do seu rosto, pálido e indistinto. O mais estranho era que, mesmo com a luz fraca das lanternas dos celulares, aquela figura parecia não refletir a luz de maneira alguma, como se fosse feita de escuridão pura. Eu chamei meus amigos, mas antes que eles pudessem ver, a figura desapareceu. Ela simplesmente se desfez no ar, como se nunca tivesse estado ali. Pedro perguntou o que estava acontecendo, mas eu mal conseguia falar. Meu coração estava disparado, e a única coisa que consegui dizer foi: "Vamos embora agora." Começamos a andar mais rápido, quase correndo em direção à saída. O sussurro, que havia diminuído por alguns instantes, voltou com força total. Agora, além das vozes, ouvíamos um som estranho de passos, como se alguém estivesse caminhando atrás de nós, mas sempre fora do alcance de nossas lanternas. Olhávamos para trás repetidamente, mas não havia ninguém. O som estava lá, no entanto, cada vez mais próximo. Chegamos à grade onde havíamos entrado e rapidamente começamos a pular para o lado de fora. No momento em que o último de nós saiu, o sussurro cessou, assim como os passos. Ficamos ali, parados do lado de fora, respirando pesadamente, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eu, por mais cético que fosse, sabia que aquilo não tinha sido apenas uma sugestão da nossa mente ou uma coincidência. Havíamos visto e ouvido algo que não pertencia a este mundo. Nenhum de nós falou muito durante a volta para casa. Estávamos abalados e em silêncio, cada um processando o que havia vivido à sua maneira. Nos dias seguintes, tentei procurar alguma explicação. Falei com algumas pessoas que conheciam o cemitério e, para minha surpresa, descobri que não éramos os únicos a ter experiências estranhas ali. Muitas outras pessoas já haviam relatado ver figuras sombrias no Cemitério da Paz, especialmente durante a noite. Algumas das histórias envolviam uma mulher vestida de branco, que teria morrido tragicamente há mais de 100 anos, e que, segundo as lendas, ainda vaga pelos corredores do cemitério. Depois dessa noite, minha visão sobre o sobrenatural mudou completamente. O cético que eu era se foi substituído por alguém que sabe que há coisas neste mundo que não podemos explicar. Desde então, nunca mais voltei ao Cemitério da Paz, e sempre que passo por lá, sinto um arrepio percorrer minha espinha. O que quer que estivesse lá naquela noite, ainda está, e não tenho a menor intenção de encontrá-lo novamente.
Meu nome é Laura, e cresci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o tempo parece andar mais devagar e as tradições se mantêm vivas. A cidade de São Bento é conhecida por suas paisagens montanhosas, pelo clima de interior e pelas histórias antigas que os mais velhos contam. Mas foi só recentemente que me deparei com algo que mudou completamente minha forma de ver o mundo, uma experiência que tive no cemitério Nossa Senhora das Dores, o mais antigo da cidade. Tudo aconteceu em uma tarde de inverno, um dia que começou comum, mas que terminou de forma assustadora. Minha avó, que sempre foi uma figura importante na minha vida, havia falecido há pouco mais de uma semana, e minha família ainda estava lidando com o luto. Naquele dia, decidi visitar o túmulo dela sozinha, para me despedir de forma mais íntima. O cemitério Nossa Senhora das Dores fica no alto de uma colina, com uma bela vista da cidade, mas também tem um ar misterioso, especialmente quando o sol começa a se pôr. Cheguei ao cemitério no final da tarde, por volta das 17 horas. O céu estava cinza, e uma neblina fina começava a descer sobre o lugar, tornando o ambiente ainda mais melancólico. Caminhei devagar pelas fileiras de túmulos antigos, alguns com mais de 100 anos, com as lápides cobertas por musgo e as inscrições quase apagadas pelo tempo. Havia poucas pessoas no cemitério, e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som do vento balançando as árvores ao redor. Ao chegar ao túmulo da minha avó, me ajoelhei e fiz uma oração silenciosa. Enquanto estava ali, perdida em meus pensamentos, senti uma presença estranha. No início, achei que era apenas a solidão do momento ou o peso do luto, mas a sensação de que havia algo, ou alguém, perto de mim era inegável. Olhei ao redor, e não vi nada, mas o ar parecia mais denso, mais frio, como se a temperatura tivesse caído repentinamente. Decidi não dar muita atenção a isso e continuei minha oração, mas logo percebi que algo não estava certo. De repente, comecei a ouvir um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse sussurrando. Tentei focar para entender de onde vinha, mas era difícil identificar. O som parecia vir de todos os lados, como se ecoasse entre os túmulos. Meu coração começou a acelerar, mas tentei me manter calma, achando que talvez fosse apenas o vento ou minha imaginação. Foi então que vi algo que me fez congelar de medo. No canto do cemitério, perto de um mausoléu antigo que sempre me deu calafrios, vi uma figura. Era uma mulher, ou ao menos parecia ser. Estava vestida de branco, com um véu que cobria seu rosto, e sua pele era tão pálida que quase parecia brilhar na luz fraca do entardecer. Ela estava parada, imóvel, de frente para um dos túmulos mais antigos do cemitério, como se estivesse em luto ou rezando por alguém. Por um momento, pensei que poderia ser outra pessoa visitando um ente querido, mas havia algo na maneira como ela estava ali que me deixou desconfortável. O vento ficou mais forte, fazendo as árvores ao redor balançarem violentamente, mas a mulher não se movia. Era como se estivesse alheia a tudo ao seu redor. O que mais me perturbava era o fato de que, apesar do vento forte, o véu que cobria o rosto dela não se mexia. Ele permanecia estático, como se estivesse colado à sua pele. Meu corpo começou a tremer, e eu sabia que deveria sair dali, mas algo me impedia de me mover. Eu estava hipnotizada pela figura, incapaz de desviar o olhar. Foi então que, lentamente, a mulher virou a cabeça em minha direção. Mesmo a uma distância considerável, senti seus olhos sobre mim, embora eu não pudesse ver seu rosto claramente. A sensação era sufocante, como se toda a energia do meu corpo estivesse sendo drenada. O sussurro que eu havia ouvido antes voltou, desta vez mais alto, e parecia vir diretamente daquela figura. Finalmente, consegui me mover. Me levantei rapidamente e comecei a andar para trás, tentando me afastar o mais rápido possível. Olhei para trás apenas por um segundo, e quando voltei a olhar para onde a mulher estava, ela havia desaparecido. Não havia sinal dela, como se nunca tivesse estado ali. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir, e corri para a saída do cemitério, sem olhar para trás novamente. Quando finalmente cheguei em casa, ainda ofegante e assustada, contei o que havia acontecido para minha mãe. Ela, sendo uma pessoa supersticiosa, acreditou imediatamente que eu tinha visto a famosa Dama de Branco, uma lenda que há anos circula pela cidade.
Segundo a história, a Dama de Branco era o espírito de uma mulher que havia morrido de maneira trágica e que, desde então, vagava pelo cemitério Nossa Senhora das Dores, especialmente nos dias de neblina. Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar o que havia visto. Pensei que talvez minha mente estivesse pregando uma peça, ou que a neblina e o luto por minha avó tivessem influenciado minha percepção. Mas, no fundo, eu sabia que o que vi era real. Não era minha imaginação, e aquele cemitério, de alguma forma, abrigava algo além dos corpos sepultados ali. Alguns dias depois, voltei ao cemitério, desta vez acompanhada de minha mãe e meu irmão. Queria ver se encontrava algum sinal do que tinha visto, mas o lugar parecia completamente diferente. O sol brilhava, e o ambiente era pacífico, como se nada estranho tivesse acontecido. No entanto, sempre que passo pelo cemitério Nossa Senhora das Dores, não consigo deixar de sentir um arrepio percorrer minha espinha. Aquela sensação de que algo ou alguém ainda está lá, observando, esperando. Desde aquele dia, nunca mais visitei o túmulo da minha avó sozinha. Por mais que tente esquecer o que aconteceu, a imagem daquela mulher de branco ainda me assombra. Algo no olhar dela, mesmo que distante e coberto por aquele véu, me deixou marcada. Algumas experiências não podem ser explicadas, e essa foi uma delas. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa cética, hoje sei que há coisas neste mundo que simplesmente não podemos entender, e o cemitério Nossa Senhora das Dores guarda segredos que nunca serão completamente revelados. Meu nome é Eduarda, e eu nunca imaginei que viveria algo sobrenatural, muito menos em um lugar tão icônico como o cemitério do Bonfim, em Salvador, Bahia. Desde pequena, cresci ouvindo histórias sobre o cemitério, que é conhecido não apenas pela sua arquitetura e importância histórica, mas também pelas lendas e mistérios que o cercam. Nunca dei muita importância a esses relatos, até que vivi algo que me fez repensar todas as minhas crenças. Tudo começou em uma tarde de novembro, próximo ao Dia de Finados. Minha avó havia falecido alguns anos antes, e, como de costume, minha família tinha o hábito de visitar seu túmulo nessa época. Naquele ano, minha mãe não pôde ir, então decidi fazer a visita sozinha. O cemitério do Bonfim fica localizado em uma colina com vista para o mar, e é um dos lugares mais bonitos, mas ao mesmo tempo mais carregados de mistério de Salvador. Cheguei ao cemitério por volta das 16 horas, quando o sol já estava começando a baixar, lançando uma luz dourada sobre as lápides e mausoléus. O lugar estava relativamente vazio, exceto por algumas pessoas que, assim como eu, estavam ali para homenagear seus entes queridos. Fui caminhando devagar pelas longas fileiras de túmulos, passando por estátuas de anjos e cruzes antigas que davam um ar de imponência ao lugar. Ao longe, o mar brilhava, sereno, contrastando com o peso que eu sentia no peito. Cheguei ao túmulo da minha avó e me ajoelhei para fazer uma oração. Enquanto estava ali, em silêncio, comecei a sentir um frio estranho, algo incomum para uma tarde tão quente. Tentei ignorar, pensando que era apenas o vento vindo do mar, mas logo percebi que algo mais estava acontecendo. O ambiente ao meu redor começou a ficar mais denso, como se o ar estivesse carregado. Foi então que ouvi um leve sussurro. No início, pensei que fosse alguma outra pessoa se aproximando, talvez rezando baixinho, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém. O som estava ali, presente, mas parecia vir de lugar nenhum. Meu coração começou a acelerar, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi que já era hora de ir embora, então me levantei e comecei a caminhar de volta para a saída. Conforme me afastava do túmulo da minha avó, o sussurro se intensificava. Era como se algo estivesse tentando chamar minha atenção. Eu acelerava o passo, mas o som não desaparecia, pelo contrário, ficava mais forte. Parecia que várias vozes falavam ao mesmo tempo, mas eu não conseguia entender o que diziam. O medo começou a tomar conta de mim, e olhei ao redor mais uma vez, tentando encontrar alguma explicação racional. Foi nesse momento que vi algo que jamais vou esquecer. Caminhando entre as lápides, na direção oposta à minha, havia uma figura. A princípio, parecia ser uma mulher. Ela estava vestida com um longo vestido branco, desbotado e sujo, como se estivesse ali há muitos anos.
Seu cabelo era escuro e caía sobre os ombros, mas o mais estranho era que ela parecia estar flutuando, movendo-se suavemente entre os túmulos sem tocar o chão. Eu parei imediatamente, incapaz de me mover, observando aquela figura com uma mistura de fascínio e pavor. Ela não parecia me notar e continuava seu caminho, em um ritmo lento, quase hipnótico. Quando estava a cerca de 20 metros de mim, a mulher parou em frente a um túmulo e se ajoelhou. Eu não conseguia ver seu rosto, pois ela estava de costas, mas a aura ao redor dela era palpável. O ar ficou ainda mais frio, e minha pele se arrepiou de cima a baixo. Tentei me convencer de que aquilo não era real, que eu estava imaginando coisas. Talvez fosse alguém em luto, ou até uma sombra que meu medo havia transformado em algo mais. Mas, quando a figura se levantou lentamente e virou o rosto em minha direção, senti um gelo percorrer minha espinha. Seus olhos estavam vazios, completamente negros, sem qualquer traço de vida. O rosto dela era pálido, quase cadavérico, e uma tristeza profunda emanava de sua expressão. Eu não conseguia me mexer, como se estivesse enraizada no chão, paralisada pelo medo. A mulher continuou me olhando por alguns segundos e então, sem qualquer aviso, ela simplesmente desapareceu. Sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. O sussurro que antes eu ouvia também cessou de repente, deixando apenas o som do vento e o murmúrio distante do mar. Com o coração disparado, comecei a correr em direção à saída do cemitério. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e minha mente girava, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente alcancei o portão, parei por um momento para recuperar o fôlego e olhar para trás, mas tudo estava quieto. O cemitério do Bonfim, com sua beleza histórica e seus túmulos imponentes, parecia perfeitamente normal à luz suave do entardecer. Voltei para casa em silêncio, sem contar a ninguém o que havia acontecido. Passei dias tentando encontrar uma explicação para o que vi, pensando que talvez fosse apenas minha mente me pregando uma peça. Mas no fundo, eu sabia que o que havia experimentado era real. Não era uma alucinação ou um truque de luz. Eu havia visto algo, ou alguém, que não pertencia mais a este mundo. Algumas semanas depois, comentei o que aconteceu com minha tia, uma mulher que sempre foi muito ligada às tradições e histórias locais. Ela me olhou com seriedade e disse que eu provavelmente havia encontrado o espírito de Maria das Dores, uma mulher que, segundo a lenda, havia morrido de tristeza depois de perder o filho em um acidente. Dizem que seu espírito vaga pelo cemitério em busca de paz, mas nunca a encontra. Desde então, evito voltar ao cemitério do Bonfim, especialmente ao entardecer. Mesmo que eu tente esquecer o que aconteceu, aquela imagem, a mulher de branco, seus olhos vazios e sua presença gélida, ainda me assombra. Salvador é uma cidade cheia de histórias e mistérios, mas o que vivi ali vai muito além de qualquer lenda ou boato. É uma lembrança que ficará comigo para sempre, e que me ensinou que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. A verdade pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. E se você sobreviveu a essa história, talvez você tenha coragem de ouvir a próxima. Se gostou dessa história real, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo o desconhecido até você. Comente o que você achou, ou compartilhe. Se você ousar. Até a próxima!